Olá, vamos para o terceiro programa da nossa série Educação 4.0, conversando com gestores. Nosso programa de hoje, concebendo uma pauta para inovação na escola. Então, para que nós possamos pensar num processo de inovação, e toda inovação deve ser um processo continuado, é preciso ter uma pauta. Então, no primeiro momento, vamos esboçar, vamos começar a construir esta pauta, né? E esse esboço de inovação, ou melhor dizendo, esta pauta, ela deve considerar os primeiros passos que serão dados para que possamos construir um plano execuível e um plano que seja sustentável. Então, o primeiro aspecto vai no sentido de buscarmos uma visão estratégica deste processo. É muito importante que possamos anotar, começar realmente a desenhar, fazer o design deste programa, né? Ou considerando esta pauta, para que possamos ir construindo um plano estratégico realmente. Então, agora é um esboço. E esse esboço, ele tem como ponto de partida um dos pilares do modelo de educação 4.0, que é o chamado Modelo Sistêmico de Educação MSE. Nós já falamos rapidamente sobre ele, mas hoje, neste nosso terceiro programa da série, nós vamos aprofundar as categorias, os conceitos fundamentais e compreender qual é a importância desse modelo do MSE para que possamos fazer uma análise, para que você possa fazer uma análise consistente do status, da situação atual da sua instituição, para aí sim poder desenhar, para poder apontar aqueles aspectos de inovação que serão considerados estratégicos e fundamentais. Muito bem, o modelo sistêmico de educação consta aí no blog como uma breve síntese. Ele é mais aprofundado, com mais detalhes, o que não caberia aqui, no livro Educação 4.0, Princípios e Práticas de Inovação em Gestão e Docência, logo no seu primeiro capítulo, né? Então nós vamos considerar quais são os elementos fundamentais deste modelo. Você pode observar que ele está estruturado por níveis estruturais. Ele está organizado por níveis estruturais. Nós temos a superestrutura, a mesoestrutura e a infraestrutura. O que é que nós temos na superestrutura? Vamos compreender essas categorias de análise. Nós temos o paradigma, nós temos o currículo e os modelos de ensino-aprendizagem. Ora, o paradigma, como sabemos, diz respeito desde a concepção da sua instituição de ensino. Mas não só isso, não é só uma mera lembrança, uma mera permanência dos princípios que geraram a sua instituição. Na verdade, o paradigma ele está presente em todos os momentos do dia a dia de uma escola. Está ligado às crenças que as pessoas têm a respeito do que fazem, das suas visões, das suas tomadas de decisão. E é por isso mesmo que, se você perceber aí no modelo, vai compreender que envolve questões de natureza cultural e política, no sentido da cultura, no sentido amplo de produzir cultura, de realizar cultura, e no sentido político, que envolve a escolha e a tomada de decisões, não é? Então, o paradigma, ele é o aspecto mais amplo, mais profundo e também o mais difícil de ser alterado, como nós vamos procurar mostrar ao longo dessas considerações, não é? Bem, ao lado do paradigma, seguindo, como se fosse até de certa forma uma visão hierárquica, claro, nós temos o currículo. Este currículo que, como alguns autores preconizam, um currículo em ação. Ele não é meramente um conjunto de documentos, um PPT, ou ele é um conjunto de emendas ou das disciplinas, não. Ele é um conjunto de ações que faz a escola ser quem ela é,
no seu cotidiano, não é? Então este currículo vivo, esse currículo de ação, ele é aquilo que traz o próprio ato de ser da sua escola, e inclusive que lhe confere identidade, não é? Dá a identidade da sua escola. Em terceiro lugar, nós temos, seguindo nesta proposição, nós temos os modelos de ensino e aprendizagem, não é? Ou seja, são todas aquelas concepções que estão ligadas às visões epistemológicas, ou seja, como se dá, como se constrói o conhecimento, não é? Então essas diferentes visões, elas não só são no âmbito teórico mais profundo, como elas são também as visões de ato ativo, de ato presente no cotidiano da escola. Podemos dizer até que cada professor, ele encarna, ele apresenta, ele põe em prática um conjunto de vivências que estão dentro de um modelo de ensino-aprendizagem, como ele crê, não é? Como ele está apto a realizar através das suas competências e habilidades. Então, dentro de uma instituição de ensino, nós não temos unicamente um modelo de ensino-aprendizagem. Podemos até ter linhas gerais, né? Concepções filosóficas, sociofilosóficas gerais da instituição, mas nós não temos um só modelo. Nós temos uma miríade de modelos. Isso também é um aspecto importante. Claro que isto enriquece o processo cultural da escola, mas também é um fator difícil de ser gerenciado, de se ter uma gestão sobre esse processo. Por isso que ele é importante ser bem conhecido. Muito bem, então estas três categorias, paradigma, currículo e modelos de ensino-aprendizagem, estão no âmbito da superestrutura, ou seja, onde estão as pessoas, né? O pensamento, a visão, a ação e assim por diante. Quando nós chegamos na mesoestrutura, é onde nós estamos no eixo de operação, de execução dos atos educativos da escola. Então, o primeiro conceito que nós temos aqui, que fazer uma revisão mais aguda, crítica e profunda, é o de tecnologia, não é? Pense bem, quando eu digo essa palavra tecnologia, o que vem à sua mente na atualidade? Provavelmente você pensa em ambientes digitais, computadores, processos, tá? Ok. Sim, em parte sim, mas fundamentalmente não. Na verdade, desde que nós somos seres humanos, ou seja, somos biologia e cultura, né, imbricadas nesse ser que se constrói o tempo todo, nós já produzimos tecnologia. Nossos ancestrais produziam tecné logos, tecné arte ou criação, e logos, um discurso da razão. Então, nós seres humanos, quando estamos diante de um determinado problema que envolve o aspecto pragmático principalmente, não somente, mas de certa forma enfaticamente dizendo isso, nós visualizamos a busca de uma solução desse problema. A este processo, nós temos um processo de base tecnológica, é um pensamento tecnológico. Então a tecnologia, ela está principalmente na cabeça, na criação dos processos, o discurso que nós fazemos que cria esse processo que vai executar a ação, não é? Aí onde estão envolvidas as habilidades também, não é? Que nós vamos lançar mão. Então a tecnologia, ela não é o equipamento, ela não é o smartphone, ela não é o quadro digital, ela não é o computador, não é o tablet, não é o software, não é nem a internet, né? As concepções desses dispositivos, dessas mídias, foi uma concepção tecnológica, criada a partir da experiência, da vivência das pessoas, né? Então isso é muito importante porque, por exemplo, um professor de história que vai lecionar no 6º ano, portanto do ensino fundamental. Esse professor vai ter essa turma da qual ele tem informações, este professor ele vai ter uma ementa para realizar, ele tem competências e habilidades que ele precisa promover para que, ou melhor, promover processos para que essas competências e habilidades sejam desenvolvidas pelos seus estudantes, ele tem um período para fazer isso, enfim, uma carga horária, ele tem um conjunto de fatores
né, um entorno, as condições de contorno que lançam a ele um problema. Como fazer isso? Né? Então ele vai lançar a mão da sua experiência teórico-prática e vai traçar um plano de ação, vai traçar um processo. Ele está fazendo o quê? Uma autoria tecnológica. Né? Agora, dentro do seu processo, ele vai precisar, porque todo processo de conhecimento envolve informação. Então ele vai precisar lançar mão de mídias. Então ele precisa de um livro, ele precisa de acesso à internet, ele precisa de ter uma comunicação via a mídia digital ou não, que é a lousa, pode ser uma lousa tradicional, isso não importa. Mas todas esses dispositivos estão ligados a mídias. Por quê? Porque a mídia é tudo aquilo que processa informação, ou que produz, ou que armazena, que transforma, que envia para um determinado ponto ou recebe de um determinado ponto. Todo o processo que envolve informação está relacionado à mídia. Então, quando nós aqui para frente olharmos para um computador, um smartphone, uma tela digital de última geração, vamos nos espantar e dizer, puxa, que mídias interessantes, que mídias avançadas, e não mais tecnologia, porque tecnologia está aqui, é processo, é criação e é um discurso da razão, não é? É um processo que é criado humanamente. Muito bem, então feita essa ressalva, porque senão a gente não consegue avançar sem a mesma, nós vamos dizer que dentro da mesoestrutura nós temos as tecnologias, os processos, esses processos criam caminhos, né? Os caminhos são também, muitas vezes, algumas vezes imprevistos em alguns pontos, mais ou menos, e os caminhos são o quê? São os conhecimentos dos caminhos, são as metodologias, não é? Então nós vamos definir também, nessa concepção da mesoestrutura, as metodologias, os percursos que serão feitos, né? As trilhas dos processos de conhecimento a serem construídos. E lembre-se, usando mídias, porque nós precisamos de informação para produzir conhecimento. Ok, vamos agora à última parte, a base do nosso modelo sistêmico de educação, que é a infraestrutura. Então, na infraestrutura, nós temos os dispositivos. Uma infraestrutura envolve o piso, o teto, as paredes de uma sala, envolve os equipamentos, as lâmpadas, o áudio, o cabeamento elétrico de dados, as tubulações hidráulicas, toda essa infraestrutura. Por exemplo, um computador desligado, ele é parte da infraestrutura, não é? Ele é um item, ele é um componente físico. No entanto, quando ele é ligado, está dentro de um processo educativo, ele passa a ser uma mídia, porque ele vai estar proporcionando a gestão da informação. Olha que detalhe interessante, né? Um exemplo. Então veja, nós temos aí, para finalizar, na infraestrutura tudo aquilo que faz parte do suporte necessário às realizações dos processos de ensino-aprendizagem. No entanto, agora que nós temos essa visão sistêmica ou de conjunto, super, meso ou infraestrutura, vamos fazer a seguinte afirmação. Todo o processo dentro da sua escola, que pode ser visto por esse modelo, ele está interligado. Não há nada, de fato, isolado dentro da sua escola. Então, se você, por exemplo, você quer melhorar um processo, você quer trabalhar com metodologias ativas, onde haja uma participação mais efetiva dos estudantes nos processos de projetos, desenvolvimento de questões ligadas a problemas e suas resoluções, a autoria maker, enfim, seja o que for, de uma participação mais ativa, como nós chamamos de metodologias ativas, um nome recente, né? Mas na verdade bastante, até há muito tempo já se faz isso. Nós vamos ter que levar em conta não só que você vai mudar uma metodologia, o que o professor vai escolher metodologia A, B ou C. É preciso levar em conta todo o contexto da escola. É preciso entender que modelos de ensino-aprendizagem você está trabalhando, onde estão as dificuldades, as limitações, as possibilidades, as oportunidades desse modelo, como é o seu currículo, e aí entra também, aí no caso da educação básica, um pequeno destaque que eu faço rápido, vamos fazer em outros momentos mais aprofundado, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, né?
ela está ali no âmbito da superestrutura. Ela não é o currículo, ela antecede o currículo. Ela está situada mais precisamente entre o paradigma e o currículo da escola. Então, todas essas questões devem estar sendo levadas em conta. Veja a visão sistêmica. Vamos entender essa visão sistêmica, né? Outra coisa, você precisa também considerar a infraestrutura. Se você vai trabalhar com metodologias ativas, você não pode ter, por exemplo, uma carteira parafusada fixa no chão. Você tem que ter um tipo de mobiliário flexível, né? Você tem que poder configurar o ambiente para que os alunos trabalhem em grupo, as equipes sejam formadas, você quer organizar processos que tenham outro tipo de abordagem diferentes de não necessariamente só uma aula expositiva. Então, veja, todos esses aspectos que estão ligados a eu vou tomar a decisão de empreender metodologias ativas, mas cuidado, você precisa fazer uma análise de conjunto, ter esta visão sistêmica que justamente é oferecida pelo MSE, que é o modelo sistêmico de educação, o pilar central, um dos 4 pilares da educação 4.0. Daí de onde vem, inclusive, essa denominação científico-tecnológica educação 4.0. Bom, agora que o modelo sistêmico de educação está apresentado, está aí brevemente relatado no texto do blog, você começa a ter a oportunidade de traçar os seus primeiros atos na sua agenda de inovação para a sua escola. Tá? Vamos considerar esse processo como um processo de construção. Né? Vamos com esboço, vamos aprimorando. Nos próximos programas nós vamos trabalhar os outros pilares da educação 4.0 que são fundamentais para sustentar um processo de inovação. E aí, com isso, nós vamos transformando esse esboço, essa pauta, em um plano executivo, um plano estratégico para ter uma execução consistente. Ok? Conte comigo. Espero você no próximo programa da série para que nós possamos juntos contribuir e realizar as devidas transformações por inovação na educação do nosso país. Nos vemos até lá.